noite, gente. Então, qual é a ideia hoje? A ideia é continuar trabalhando com equilíbrio químico. Na última aula, a gente resolveu questões que tratavam de equilíbrio químico envolvendo soluções. Então, a unidade de medida trabalhada era a concentração, então a gente analisava o seguinte: eu tenho uma quantidade de reagente. Esse reagente vai se transformando em produto. A partir do momento que esse produto vai sendo formado, então o tempo vai passando e a quantidade de reagente vai diminuindo e a quantidade de produto ele vai aumentando, é natural pensar que esse produto ele pode se chocar e formar o reagente. Então eu falo que a reação ela está em equilíbrio quando a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de decomposição no reagente. Tá? Então a gente fala que são reações reversíveis. Qual é a ideia da aula de hoje? É tratar esse tipo de reação só que em um meio gasoso e utilizando como unidade não a concentração, mas sim a pressão parcial. Então vamos lá. Então a gente quer trabalhar em constante equilíbrio em termos de pressões parciais e a gente vai chamar esse tipo de equilíbrio de KP. Né? Na última aula, o equilíbrio onde a unidade era concentração era Kc. Então, agora a nossa representação do equilíbrio gasoso vai ser um Kp, utilizando a pressão como unidade de medida. Então vamos lá. O que seria uma pressão parcial? É a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho dentro do frasco, na temperatura da mistura. Então, o que é a pressão? É a quantidade de choques que as substâncias dão na parede do recipiente. Né? Isso tem tudo a ver com a energia cinética dessas moléculas, dessas substâncias. A pressão parcial é a pressão que aquela molécula individual exerce em relação àquele recipiente. O que a gente mede geralmente é a pressão total, independente do tipo de substância. Nesse caso, não. O hidrogênio ele tem uma pressão parcial, o iodo tem uma pressão parcial, o gás, o iodeto de hidrogênio também tem uma pressão parcial. O somatório das pressões parciais, eu tenho a pressão total naquele recipiente. Então vamos imaginar uma reação onde o hidrogênio reage com o iodo. Então o gás hidrogênio reage com o iodo gasoso, formando iodeto de hidrogênio. Né? Balanceando essa equação, eu vou ter 1 para 2, formação de 2 mols de iodeto de hidrogênio. Então, dentro do recipiente, quem eu vou encontrar no equilíbrio? Lembrando que são reações reversíveis. O tempo vai passando, o hidrogênio vai reagindo com o iodo, então eu vou diminuindo a concentração de hidrogênio e iodo e vou aumentando a concentração de iodeto de hidrogênio. A partir do momento que eu tenho uma grande quantidade de iodeto de hidrogênio, é natural que esse iodeto de hidrogênio comece a se decompor formando hidrogênio e iodo. E quando essas velocidades são iguais, eu tenho uma reação em equilíbrio. Tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Lembrando o seguinte, a equação que representa as funções de estado em um ambiente fechado, onde as substâncias são gasosas, é essa equação onde relaciona pressão, volume, número de mols, temperatura e uma constante. Isolando a pressão, que é o que a gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar com a unidade em pressão, eu vou jogar o volume para baixo e vou ter onde o volume divide nRT. Agora, número de mols por volume não é uma unidade de concentração? E RT, o R ele é constante, e quando a gente analisa uma reação em equilíbrio, a temperatura sempre é uma determinada temperatura. Então, eu equilibro para aquela determinada temperatura. Então, a minha temperatura não oscila quando eu estou analisando uma reação em equilíbrio. Eu tenho que, se eu oscilar a temperatura, eu vou oscilar o equilíbrio. Então, para ter certeza que uma reação está em equilíbrio, a minha temperatura não vai oscilar. Então,
eu posso falar que o R já é uma constante e para essa situação a temperatura também é constante. Então, se o R e T não variam, o que eu vou analisar para essa mistura gasosa? A pressão vai ser igual a NV. Quem é NV? É a concentração desse gás. Então, pressão igual a concentração. Gente, com essa dedução, a gente pode garantir o seguinte: não existe nenhuma diferença em analisar uma mistura gasosa e uma situação onde eu quero analisar a concentração. Então, para essa reação onde o hidrogênio reage com iodo, quem seria o Kc? A concentração do produto elevado a constante, o valor estequiométrico, 2, né? Dividido pela concentração dos reagentes, hidrogênio e iodo. Quem vai ser o Kp? Exatamente a mesma coisa, só que agora eu não estou falando em concentração. Lembra que esse colchete ele é referente à unidade em concentração. Eu vou falar da pressão do iodeto de hidrogênio elevado a seu valor estequiométrico, 2, do balanceamento, dividido pela pressão do hidrogênio e a pressão do iodo. Então, em termos práticos, a maneira como a gente representa o Kc e o Kp são idênticos, tá? Vamos lá, gente. O que seria um equilíbrio heterogêneo? Vamos lembrar lá do primeiro ano, quando a gente falava em misturas homogêneas e misturas heterogêneas, né? E que a mistura heterogênea é a mistura onde eu consigo enxergar as fases, tipo água e areia, por exemplo. Mas nesse caso, eu estou falando em equilíbrio heterogêneo, mas vai ser heterogêneo porque eu estou trabalhando substâncias em estados físicos diferentes, tá? Eu posso falar que a água sólida ela é uma fase, a água líquida é uma outra fase. Então ali eu não tenho uma mistura heterogênea, mas tem um sistema heterogêneo. Então o equilíbrio heterogêneo é uma reação química onde eu tenho substâncias em mais de um estado físico. Para o Kc, eu trabalhava ou com estado gasoso ou com substâncias diluídas, então com soluções, com misturas homogêneas. E no Kp eu trabalhava com estado gasoso, usando como unidade de medida a pressão. Aqui não. Então, por exemplo, o carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio mais CO2. Eu tenho carbonato de cálcio e o óxido de cálcio, ambos no estado sólido. Mas um dos produtos formados é o CO2, que ele é gasoso. Vamos lá, galera. Equilíbrio químico tem tudo a ver com velocidade de reação. Quando a gente mede o equilíbrio, a gente está analisando a velocidade com que a reação de formação do produto é igual à velocidade de decomposição. Então, a gente parte da velocidade de reação para falar sobre equilíbrio químico. E essa velocidade não tem a ver com o choque das partículas? Tem que ter choque para que tenha a formação, a análise dessa reação. Eu posso garantir para os senhores que quando eu tenho matéria sólida, ela não interfere na velocidade de reação. Só quem vai interferir é a matéria gasosa, aquela que tem mobilidade e no mais. Se eu analisar em termos de pressão, faz mais sentido ainda. Olha, eu tenho carbonato de cálcio sólido, que se decompõe, formando óxido de cálcio, mais CO2. Pressão, né, a quantidade, né, o choque das partículas na parede do recipiente. Quem consegue exercer pressão? Apenas o CO2. Então, o meu Kc ele vai ser proporcional à concentração de CO2, ou o meu Kp vai ser proporcional à minha pressão de CO2. Então, galera, já resolvendo as questões desse capítulo que envolve Kp. Não vou resolver todas, tá?
Depois vocês tentem resolver o restante. Só para a gente conseguir entender e perceber que não existe nenhuma novidade da aula anterior para essa aula agora. Então, tem uma reação onde a água reage com o ferro, formando o óxido de ferro, mais gás hidrogênio. Tá? Percebam que o ferro e o óxido de ferro eles são sólidos e que a água e o hidrogênio eles são gasosos. Então, quem participa do equilíbrio, não participa do equilíbrio. Quem influencia no equilíbrio químico, seria a palavra correta, influenciar no equilíbrio químico. Só quem está no estado gasoso, quem está no estado sólido não. Então, qual vai ser o meu Kc? Vai ser a concentração do hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, 4, dividido pela concentração da água elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Não leva em conta a fase sólida. Quem seria o meu Kp? A pressão parcial do hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela pressão parcial da água elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Outro exemplo, o níquel reage com o monóxido de carbono, formando esse composto gasoso. Como o níquel ele é sólido, ele não participa do meu equilíbrio. Então, quem vai participar do equilíbrio? Essa matéria, o meu produto, mais o monóxido de carbono. Então, qual vai ser o Kc? A concentração do produto dividido pela concentração do monóxido de carbono elevado a 4. Qual vai ser o Kp? Mesma coisa. A pressão parcial do produto dividido pela pressão parcial do CO2 elevado a 4. Então, galera, não tem erro, tá? Uma outra questão. O gás hidrogênio para uso industrial é obtido a partir do gás natural metano, segundo a equação química. Então, metano reage com a água, formando o monóxido de carbono e liberando gás hidrogênio. Ele fala que a essa temperatura, o Kp do sistema é igual a 0,2. Então, essa reação no equilíbrio, quando a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de decomposição do reagente, o Kp vai ser igual a 0,2. Em um recipiente em equilíbrio, a essa temperatura, a pressão parcial do CH4 e da água são iguais e equivale a 0,4 atmosferas. Então está vendo que a unidade de pressão. E a pressão parcial do hidrogênio vai ser igual a 0,3 atm. Primeira coisa que ele pede é escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Então, em termos de Kp. Tranquilo, né? Todo mundo está no mesmo estado físico, então não tem uma reação heterogênea, é uma reação homogênea. Então, qual vai ser a expressão de Kp? A pressão dos produtos, do hidrogênio elevado a 3, do monóxido de carbono, pela pressão dos reagentes, do metano e da água. Qual outra questão? Ele quer saber o seguinte, calcule a pressão parcial do monóxido de carbono, porque ele deu o valor de Kp, o valor do equilíbrio, ele deu a pressão parcial do metano, deu a pressão parcial da água, deu a pressão parcial do hidrogênio, mas não deu a pressão parcial do monóxido de carbono. E é o que ele pergunta. E como todo mundo já está no equilíbrio, é diferente daquela questão que a gente trabalhou na última aula, onde eu tinha que encontrar esse equilíbrio, eu montava uma tabela onde eu tinha a reação, os reagentes no início, o quanto era consumido. Nesse caso não, é muito mais simples. A reação fala que eu já tenho aqueles valores no equilíbrio. Então, no equilíbrio eu tenho que a pressão parcial do metano é 0,4, da água é 0,4, do hidrogênio é 0,3. E eu quero saber a pressão parcial do óxido de carbono, do monóxido de carbono. Sabendo a expressão e sabendo que o Kp é 0,2, é só jogar na expressão matemática, calcular isso tudo
e a minha pressão parcial do monóxido de carbono vai ser 1,19 atm. Então, galera, vamos lá. Qual vai ser a proposta? Continue lendo esse capítulo de KP e tentem resolver as questões adicionais. Na próxima aula eu vou falar sobre lei de Le Chatelier, resolver algumas questões de lei de Le Chatelier e depois eu retorno fazendo algumas questões adicionais da apostila. Mas já podem começar a fazer as questões que envolvem KC e KP. Tá bom, gente? Beijinho. Até a próxima.